Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o shopping do centro. Rua Cândido Mariano, 1380, 3026-2800. Olá, o meu entrevistado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moca. Estou aqui para conversar um pouquinho, saber um pouco o que a Assembleia vem fazendo no dia a dia. Eu sei que ela muda muito a vida das pessoas com as ações que vocês fazem. Gostaria que você fizesse um breve relato. Nesses últimos tempos, até porque estamos fechando o semestre agora, o que significativo aconteceu? O que é importante salientar, primeiro, é que o Poder Legislativo, neste caso, de modo especial, a Assembleia Legislativa, que tem a responsabilidade de legislar para o Estado de Mato Grosso do Sul, as decisões políticas tomadas na Assembleia, elas interferem na vida do cidadão. E tenho dito de forma extremamente positiva, ou seja, as aplicações dos recursos públicos por parte do Estado, no que diz respeito à saúde, à educação, à política de assistência social, à segurança pública, os investimentos no desenvolvimento, nas ações de atração de investimento da iniciativa privada, passam fundamentalmente pela apreciação e pela decisão da Assembleia Legislativa. Então, mesmo que o cidadão, às vezes, não enxerga, ou ele não para pensar, mas estes assuntos, essas discussões, quando implementadas antes, passaram pelo crivo, pela discussão, pela votação da Assembleia Legislativa, em todas as áreas, desde o meio ambiente, da habitação, em todas as demais áreas. Tudo que acontece na sua vida passa por lá. Na nossa vida, com certeza, o cidadão, no dia a dia dele, a atividade política, as políticas públicas interferem decisivamente, desde quando ele sai de casa, na manutenção das vias, na iluminação pública, na coleta do lixo, enfim, todas as ações públicas que estão afetas diretamente ao cidadão, elas passam pela discussão e pelo crivo do Poder Legislativo. Por isso que o Poder Legislativo, no regime democrático, nesse tripé, que é o Executivo, Judiciário e Legislativo, é o poder mais forte, mais importante, porque é ele que legitimamente representa o cidadão. Lá estão representadas todas as faces de uma mesma sociedade. Lá tem um representante no setor, tem o que pensa de uma forma, o outro diferente, porque é a construção da própria cidadania. Isso é a democracia. E na sua gestão, você pode me evidenciar quais os pontos fortes? Um ou dois? Eu falo que o ponto mais forte foi, e está sendo, e vai continuar a ser, a aproximação do Poder Legislativo do cidadão. Nós temos clareza hoje de que a Assembleia está mais próxima do cidadão. Nós tomamos medidas para que isso pudesse estar acontecendo. Dentre elas, hoje a Assembleia nós realizamos termos de cooperação mútua com as mais diversas instituições representativas da sociedade. Cito como exemplo as federações, tanto as federações como da agricultura e pecuária, do comércio, Federação da Indústria, das associações empresariais, como a Federação dos Professores, como a Noreg, como a OAB, vários segmentos têm firmado conosco um termo de cooperação, porque todas as matérias que são encaminhadas para casa e que diz respeito a um segmento, nós temos a obrigação de encaminhar à instituição que legitimamente representa o segmento, para que ela possa opinar, para que ela possa estar presente lá na Assembleia. E aí surgem as audiências públicas, as reuniões. Elas fazem parte, efetivamente. Fazem parte. Então você traz essas instituições e a sociedade ou a sua representação para dentro do Poder Legislativo, para discutir com eles as matérias que vão interferir ou impactar naquele segmento. Então essa aproximação, eu falo que é o grande ganho. Então a Assembleia hoje, nesse semestre principalmente, nós tivemos e mantivemos a produção legislativa em alta. Nós tivemos mais de 3 mil proposições, mais de 250 projetos de lei apreciados e aprovados na Casa, inúmeras audiências públicas, comissões parlamentares, tanto transitórias como de investigação. Para quê? Qual o objetivo? Para que a gente aprimore as políticas públicas, para que a gente exerça não só o papel fiscalizador ou o papel legislador, mas o papel de estar ouvindo e interagindo com a sociedade. E com essa aproximação fica mais assertivo também, né? Com certeza. E algumas medidas, eu digo, além dessas, por exemplo, a Assembleia
criou um aplicativo. Hoje, no celular, de onde você estiver, você pode baixar o aplicativo e ter acesso, por exemplo, à sessão que é realizada na Assembleia, terça, quarta e quinta, acompanhar as sessões, acompanhar o posicionamento do parlamentar que você... Isso é interessante. Isso é importante, além de também trazer lá informações importantes, institucionais, da lei, do nosso diário oficial, daquilo que é publicado, e conhecer as proposições legislativas de cada um dos 24 parlamentares que lá estão. Bom, quando você fala dessa aproximação, a transparência passa por aí também, né? Com certeza. Nós aperfeiçoamos o nosso portal, né, para ter as publicações, para o cidadão ter acesso. Acho que nós evoluímos muito já nessa questão da transparência. Temos muito ainda para evoluir, temos consciência disso, mas estamos no trabalho gradativo para que a gente possa chegar lá no final do mandato e a Assembleia ser um poder que a sociedade toda possa conhecer, saber exatamente o que ela faz, dar transparência dos recursos que ela recebe, onde estão investidos. E a casa está aberta lá, né? Com certeza. A Assembleia esteve, né? E vai continuar aberta à população para as suas manifestações. Recebemos sempre vários segmentos para as manifestações, para os seus posicionamentos. Abrimos a casa e a oportunidade para todos aqueles que vão lá apresentar suas reivindicações. Acolhemos e muitas destas reivindicações elas são encaminhadas através das comissões criadas na casa para poder dar um retorno àqueles que levaram até lá suas reivindicações. Nessa caminhada como presidente, né, você está presidente, né? Quais são os maiores desafios que você vislumbra aí pela frente? Olha, não é fácil. Ser gestor público hoje é muito complicado. Quando eu assumi a presidência, eu digo que você tem ações externas e ações internas, né? Interna corpus. As externas é você estabelecer uma relação harmônica e republicana com os demais poderes. Nós temos uma relação institucional estabelecida e muito boa com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com as instituições da sociedade, como eu disse. Então, primeira questão era você, enquanto poder, estabelecer uma relação externa harmônica e que permita que esta relação traga o aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo. Primeiro ponto. Do ponto de vista interno, enfrentamos muitas dificuldades. Nós tomamos muitas decisões desde o início. Para você ter uma ideia, o primeiro projeto da Assembleia Legislativa, quando assumi a presidência, foi acabar com a verba de representação. Ou seja, o que significa isso? O presidente tinha uma verba de representação 50% a mais da sua remuneração, do seu subsídio. Assim como o primeiro secretário, aqueles que administram a casa. Nós acabamos com a verba de representação, hoje todos os deputados têm o mesmo subsídio, o mesmo vencimento. Deve ter sido um trabalho árduo. Sentar com os deputados, mostrar a importância de que se nós tínhamos que iniciar um processo de modernização, ele tinha que começar por nós. O segundo foi fazermos um plano de aposentadoria incentivado, chamado PAI. Por que isso? Porque a Assembleia estava no nível, quase no limite do comprometimento com a folha de pagamento, ou seja, no teto, e aquilo não permitia que nós pudéssemos, por exemplo, realizar um compromisso que é o concurso público. Então, criamos, através de uma lei, um programa que incentivava aqueles que já tinham o tempo de contribuição para se aposentar, mas não se aposentavam porque recebe o chamado abono de permanência. Então, criamos através de lei, num primeiro momento, no primeiro PAI que nós chamamos, PAI 1, nós, que é o Programa de Aposentadoria Incentivada, mais de 150 funcionários aderiram, se aposentaram. Hoje nós estamos aprovamos na última sessão e vai vigorar a partir agora do mês de agosto, o chamado PAI 2, Programa Segundo, para uma nova leva de servidores. Já tem interesse. Que já tem interesse. Não, já manifestaram interesse, nós fizemos o projeto de lei por conta da manifestação do interesse. O que isso fez e trouxe de importante? Primeiro, uma redução significativa da nossa folha de pagamento. Segundo,
abriu espaço para nós realizarmos o primeiro concurso público da história da Assembleia Legislativa. Que nesse primeiro semestre nós executamos todas as fases deles, concluímos ele, e no dia 2 de agosto agora nós estaremos fazendo a primeira convocação dos aprovados no concurso, os primeiros 40 aprovados serão chamados agora. No dia 2 de agosto nós assinaremos o termo de aprovação e a chamada do concurso desses que passaram no concurso. Então, esse pai. Depois nós fizemos uma outra coisa, a implantação do relógio ponto, no controle da frequência da jornada de trabalho. Não existia relógio de ponto? Não tinha o relógio ponto. O controle era feito através de livro. Manual. Então nós passamos a fazer o relógio ponto através do ponto digital. Aí nós fizemos a partir de então a reforma administrativa da casa. Uma reforma administrativa onde nós reduzimos de 52 nomenclaturas de cargo, né, de assessor assistente, para 9 apenas, onde nós reduzimos... Uma boa redução, hein? Uma boa redução, e reduzimos também em torno de 20%, 25% mais ou menos, o valor da folha de comissionados da casa. Então, todo esse processo de redução permite que nós façamos outros investimentos do ponto de vista interno, que são os nossos grandes desafios. A questão da plataforma tecnológica, de nós alterarmos a Assembleia Legislativa, né? Desde a rede de energia elétrica tem que ser totalmente substituída agora, ao cabeamento, a questão de tecnologia de informação, lá, né? Você tem que refazer. Não adianta você comprar um computador ultramoderno e não ter uma rede concomitante para você poder fazer, para você ter a tecnologia de informação de ponta na Assembleia Legislativa. É a mesma coisa que você comprar um Ferrari e botar numa estrada de terra para andar. Então, nós temos que adequar. Isso tem um custo, é importante que isso aconteça para que a gente tenha todas essas ferramentas da tecnologia à nossa disposição, à disposição do cidadão para acessar, acompanhar e dar transparência nas ações da Assembleia Legislativa. A capacitação dos assessores, das pessoas que trabalham na Assembleia, como é que ela se dá? Nós temos hoje a Escola do Legislativo. E um dos objetivos da nossa escola é justamente ter cursos de formação e capacitação para os nossos servidores. Tem muitos servidores que iniciaram na Assembleia Legislativa como auxiliar de serviços gerais, mas estes servidores fizeram cursos, concluíram o nível superior, então você começa a capacitá-los e na medida em que você tem a disponibilidade, você também faz com que eles tenham ascensão funcional e possam melhorar de função dentro da casa. Então, nós estamos agora firmando alguns convênios, inclusive com representantes do Ministério Público, nós estamos discutindo para os servidores agora que vêm via concurso, que são chamados no concurso público, possam receber essa capacitação. Uma das questões que nós estamos firmando convênio agora, por exemplo, é com a Polícia Civil para capacitar o policiamento legislativo, que são as seguranças internas, que ele tem todo um curso, toda uma orientação, então a gente firma os convênios, né? Essas parcerias. Algumas questões nós fazemos de forma direta pela Escola do Legislativo, outras nós buscamos parceiros para que possam estar capacitando, fazendo cursos de formação para os nossos servidores, para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Poder Legislativo. De uma forma geral. Vale a pena ser político? Cara, porque não está fácil não, hein? Eu tenho para mim, eu falo que cada um de nós, né, ao longo da vida, você vai construindo a sua história. A atividade política, ela tem uma questão que talvez só ela consegue dar ao cidadão. Você conhece todos os sentimentos humanos na atividade política. Nenhuma atividade lhe dá a condição de conhecer tão bem a lealdade e a deslealdade, a gratidão e a ingratidão, a tristeza e a felicidade. Então, assim, a atividade política ela é muito intrigante, ao mesmo tempo muito instigante para o gênero humano. Por isso as pessoas gostam de participar. E quando você participa da vida da sociedade, que as pessoas te veem, né, que você acaba tendo visibilidade por causa das ações que você desenvolve, é natural você ingressar, né, a partir disso na atividade política. Mas não é fácil o exercício do poder. A atividade política hoje está
sendo criminalizada de forma generalizada, o que é ruim. É importante que as pessoas entendam o seguinte: nós só temos duas formas, eu falo, de mudar a nossa realidade, ou através da revolução pelas armas ou através da atividade política. Então, o político é o reflexo da sociedade. Pela educação também, né? Claro, o processo educacional, mas eu falo assim, a mudança, mesmo todo esse processo de formação do ser humano, ele acaba desembocando nas grandes transformações, ou através, quando tem as guerras, as revoluções, as mudanças, ou através do caminho e da atividade da política. Então, quando nós estamos exercendo um mandato público, o que eu costumo dizer para as pessoas: o político é o reflexo da sociedade. Assim como em todas as atividades humanas tem o bom e tem o ruim, não é diferente na atividade política. Agora, o político, ele não é político apenas porque quer. Ele é político, ele colocou o nome, está à disposição, mas exerce o mandato porque a sociedade o colocou lá. Então, também o nosso critério de escolha tem que ser colocado nesse momento em discussão, né? Quais são os critérios, qual é o nosso juízo de valor na escolha dos nossos candidatos, desde vereador até presidente da República. Então, cabe a nós todos fazermos essa reflexão para que a gente possa, no aprimoramento do processo político, termos representantes que preencham os nossos melhores. Mas eu acho que a mudança começa dentro de casa, né? Com certeza. Porque o político nada mais ele saiu do povo, ele está entre nós. E o nosso povo é assim, o político é o espelho disso. É o espelho. Não muda muito. Não é. Você vai mudar. Admitamos pela insatisfação que o ano que vem nós façamos uma mudança geral em todas as funções e cargos. O que vai acontecer? Quem são? Pessoas da sociedade, pessoas que vivem no povo que vão exercer o mandato. Isso pode ter certeza que alguns vão cumprir a sua missão, não vão decepcionar, e outros vão. E isso é um processo de aprimoramento, como você disse, dentro de casa, começa individual, em casa, do cidadão. Então, cada um de nós temos que ter a noção exata, né, da nossa participação nesse mundo, da nossa missão, o que é que nós temos que desempenhar, né, e quais são os nossos papéis dentro da sociedade. O papel de filho, o papel de esposo, o papel de empresário ou funcionário, o papel de político, o papel... Enfim, nós desempenhamos vários papéis na sociedade. A sociedade, quando ela avalia bem os papéis que cada um desempenha dentro da comunidade e coloca esse cidadão como detentor de mandato público, ela tem que acompanhar, ela tem que estar junto para ajudar com que ele corresponda lá. Está de perto. Tem que estar perto. Como é que está a relação com o Poder Executivo, com o governador? Está tudo ok? A relação institucional com o Poder Executivo é uma relação boa, uma relação harmônica, uma relação de respeito, e obviamente isso não impede que o Poder Legislativo também exerça com autonomia a sua função, a sua função fiscalizadora, com autonomia e independência. Nós temos uma CPI, já tivemos outro, o Poder Legislativo fiscaliza, os projetos são encaminhados para casa pelo Executivo, mas nós discutimos muito antes de poder estar apreciando e votando. Agora a relação é boa, eu tenho uma relação, fui prefeito durante 8 anos, no mesmo período em que o atual governador Reinaldo foi prefeito de Maracaju, fomos diretores, né, juntos da Somasul. Então a gente tem uma relação que permite que a relação institucional seja proveitosa em favor do Estado. Você já esteve do lado de lá, hoje está do lado de cá, então você sabe as necessidades, né? Com certeza. Sou um municipalista convicto. Eu falo que a mudança desse país passa pelo fortalecimento dos municípios. É onde a vida acontece. É onde o cidadão nasce, cresce. A mudança acontece no nosso quintal. Isso. As menores unidades. O município é a célula máter da nação. Então, ou seja, se você tem, nós temos hoje cerca de 5.500, 5.600 municípios no Brasil. Se nós tivermos 5.500, 5.600 municípios bem administrados, nós temos estados e um país diferente. Então, maravilha. O fortalecimento do município, o acompanhamento das ações municipais são fundamentais para o aprimoramento e para que as políticas públicas funcionem bem em favor do cidadão. E temos vários exemplos positivos nesse sentido. E para o segundo semestre, o que a gente pode esperar?
Olha, primeiro, tem algumas ações que elas têm que ser dada continuidade. Quais são as principais delas? Primeiro, já disse há pouco, nós vamos fazer a primeira chamada dos membros do concurso público. Segundo, nós vamos continuar com esse processo de aperfeiçoamento tecnológico da casa, e isso depende de investimentos, e nós fizemos as economias para isso. Nós queremos concluir, ou melhor, fazer todo o trabalho para que aquele anexo que há muitos anos está sendo construído, que paralisou a obra, nós possamos concluir para dar uma condição melhor de atendimento aos cidadãos. Mas uma questão que para nós é extremamente importante é a TV aberta. Nós estamos firmando uma parceria para que a gente saia apenas de 2, 3 municípios onde hoje o canal TV Assembleia pega, onde as pessoas têm acesso, para a gente poder chegar aí a pelo menos uns 40, 50 municípios do estado, em que o cidadão possa, pela televisão, acompanhar as ações da Assembleia Legislativa. Se ele quiser assistir ou não, é uma questão que diz respeito a ele, mas nós temos que colocar isso à disposição dele para que ele possa acompanhar esse trabalho. Então são algumas das metas para esse segundo semestre, esperamos chegar ao final do ano, com a produção legislativa em alta, com a representação efetiva da vontade do povo e, ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, melhorando a infraestrutura da casa para oferecer um melhor serviço aos nossos cidadãos. Para encerrar nossa entrevista, queria saber qual que é o legado que você quer deixar daqui, 50, 100 anos, falar, puxa, teve um presidente da Assembleia, esse cara fez uma coisa diferente, fez uma coisa que marcou. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Que o grande legado é você chegar ao final do mandato e a Assembleia realmente ser uma Assembleia totalmente transparente. Uma Assembleia onde o cidadão, no clique do dedo, ele possa acompanhar todo o processo legislativo. Eu digo que eu quero chegar, tem um projeto de lei, o cidadão possa acessar e saber, esse projeto de lei deu entrada hoje, passou na comissão, foi cumprido os prazos regimentais legais, os pareceres foram esses, a votação de cada um dos parlamentares foi essa, e o projeto foi aprovado ou foi reprovado por conta dessa questão. A Assembleia, ela recebe, o recurso é esse, os investimentos são feitos aqui. Então, acho que a maior conquista em relação a um poder é o cidadão entender que o poder é dele. Aqueles que estão lá apenas representam a vontade dele, a vontade, por isso que são vários. A vontade da sociedade, ela não tem pensamento homogêneo, uniforme, ela tem pensamento, graças a Deus, ela é plural, Então, por conta disso, lá nós temos deputados que defendem um pensamento e outros. E isso é importante, esse debate, essa discussão, faz com que a Assembleia seja enriquecida. E o cidadão se vê representado nessa ou naquela fala, nesse ou naquele posicionamento. Então, acho que chegar ao final de um mandato, você conseguir fazer todo esse processo de evolução, de modernização, tanto das práticas internas quanto da relação externa, é um grande ganho que a Assembleia vai ter. E eu me sentiria extremamente realizado, não só eu, como toda a mesa diretora, e eu tenho certeza que todos os integrantes da Casa Legislativa, com o êxito disso, porque não é um trabalho do presidente apenas, do primeiro secretário ou da mesa como um todo, é um trabalho e o envolvimento que depende de todos os 24 parlamentares, de todos os nossos servidores e de todas as instituições parceiras que atuam no sentido de fortalecer o Poder Legislativo. Ok. Queria agradecer a entrevista e desejar sorte para você, e continuar com a sua boa gestão. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo neste momento, e o que a gente mais solicita é que o cidadão participe, que conheça, que saiba exatamente como funciona a Assembleia Legislativa, que acompanhe o seu deputado de perto, que saiba os posicionamentos dele, que cobre também os posicionamentos, para que a gente possa continuar nesse processo de aperfeiçoamento do Poder Legislativo, porque é fundamental na vida da nossa sociedade. Até porque se você não acompanha, não adianta ficar reclamando depois. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá!